Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. 2023 foi atípico. Teve muito menos estiagem do que esse ano. Esse ano está muito mais seco. O ano passado, se eu não estou enganado, era 90 dias, né? Aproximadamente 90 dias. Hoje nós já estamos 150, né? 150. Aí é isso que está acontecendo, né? Quando o ano passado não queimou muito, o que acontece? E choveu mais, a vegetação está mais densa, que a gente chama de carga de incêndio. Quanto mais chove, mais ela tem carga de incêndio. O que acontece? Quando pega fogo, ela pega fogo mais rápido. Ela pega fogo... Esse ano está com muito vento também, que era diferente do ano passado. Esse ano o vento fica mudando, né? O vento mais veloz, né? Então, assim, é isso que está ocorrendo. Então, tempo mais seco, estiagem, mais vento, e a população, às vezes, coloca fogo, alguma pessoa coloca fogo, o que acontece? Um vento desse, existe a possibilidade da velocidade ser muito grande do fogo, então ele queima muito mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Correio. Eu sou Mila Ferreira e hoje aqui comigo a repórter Letícia Guedes. Nosso convidado de hoje é o Coronel Sandro Gomes Santos da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros do DF. Comandante, seja muito bem-vindo ao podcast do Correio. Bom dia, comandante. Bom dia, obrigado. Vamos lá. Começar falando do incêndio do Parque Nacional, que começou no domingo e os bombeiros seguiram aí durante a semana combatendo esse incêndio. Está controlado? Todos os focos estão controlados ou os bombeiros ainda estão trabalhando naquela área? Não, nós vamos ficar trabalhando lá até que nem eu gosto de falar pro pessoal, né, pros bombeiros. Quando a gente começar a bater o pezinho que tá saindo água assim do piso, nós vamos sair de lá. Porque nós estamos empenhados, né, no combate ainda. O que acontece? O incêndio está controlado, né? Incêndio é quando sai do controle, tá bom? Quando sai do controle, está controlado. Mas nós estamos lá empenhando diariamente, nós estamos começando a colocar diariamente 200 militares lá, né? Vão ficar 200 militares em revezamento para a gente poder sempre... O grande problema é que a gente não pode deixar que saia da mata de galeria para entrar de novo no parque. Então, a gente não pode sair de lá. E também ficar fazendo as rondas, nós estamos junto lá com o ICMBio fazendo as rondas, porque o parque é muito grande, são 42 mil hectares, né? A gente faz uma ronda porque pode entrar por outro local, pode começar um outro foco de incêndio. No domingo, mais ou menos por volta de meio-dia, a gente já estava mapeando que a gente estava começando o foco de incêndio no parque, a gente começou a mandar as equipes. Eu fui para lá no domingo, mais ou menos umas 4 e pouco, 5 horas da tarde, e quando eu cheguei lá no parque, lá o pessoal, comandante, tem nosso bombeiro que veio se acidentar. Aí eu falei... Tá bom. Aí eles me informaram que o Rocha, né, nosso guerreiro Rocha, Sargento Rocha, ele tinha sido transportado de aeronave, do nosso helicóptero, para os Agarram. Aí quando eu tava chegando no parque, eu já fui direto pro Agarram. Aí fui pro Agarram, fiquei lá com ele, né, eu e a Coronel Carla, que na época lá era nossa comandante operacional, né, e a Coronel Carla, a gente ficou lá com o Rocha, nós verificamos, conversamos com ele, muito abalado, porque ele ficou uma hora, né, em cima de uma árvore, amarrado, veio a sofrer algumas queimaduras, né, de 1º e 2º grau, que esse material aqui que a gente usa, né, ele é retardante, ele não é um material que você pode ficar, e mesmo assim ainda passa o calor, e acabou queimando a pele dele, né. Aí ele estava muito abalado psicologicamente, nós já também fizemos todo aquele trabalho clínico e também um psiquiátrico com ele. Ele está tendo acompanhamento médico, né, da nossa psiquiatria, que é uma excelente. A psiquiatria do Corpo de Bombeiro, psicologia é um dos melhores que tem aqui. Então, nossos profissionais estão acompanhando ele. Eu também estou entrando em contato com ele, né, o Sandro foi o único militar acidentado? Sandro Rocha. Rocha. Ah, tá. Perdão. O Rocha foi o único militar acidentado? Teve um outro que ele ingeriu... O que acontece? Como ele ficou num ambiente que teve muito calor, você acaba desidratando, né? Então ele desidratou, né? Mas também ele está sendo acompanhado, ele está tendo o suporte do Corpo de Bombeiro. No dia também ele foi para o hospital,
né? E ele também está tendo esse acompanhamento. O que aconteceu? Aí quando eu saí de lá, aí eu vi que ele estava tudo ok, a gente já estava, a ambulância já ia levar ele para casa dele, porque para ele poder ficar com a família dele, a gente fez contato com a família. E com a ambulância nossa. Aí eu peguei, depois logo em seguida nós fomos para o Parque Nacional. Eu fui para o Parque Nacional, né? Fiquei lá no Parque Nacional também até final de madrugada, né? Tava até o presidente do ICMBio estava lá, né? A gente ficou levantando os locais, a gente levantava drone e mandava nossas equipes fazer o combate. O fogo, naquele momento lá, a gente conseguiu, a noite toda a gente fez o combate, nossas equipes excelentes, né? Ficaram fazendo combate, né? E a gente conseguiu meio que controlar o foco de incêndio. Só que quando chegou de manhã, foi dando mais ou menos o raiar do dia, né? Foi aumentando a temperatura, começou a aparecer focos de incêndio em vários locais. A gente ficou até impressionado com esses focos de incêndio que apareceram, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente já tinha convocado todos os nossos militares, né? Que a gente fez uma operação de chamar todos os nossos bombeiros militares. A gente colocou 600 militares no parque até meio-dia. A gente foi colocando bombeiro lá. E eu posso ir falando assim? Né? Pode continuar. A gente vai fazendo as perguntas, fica à vontade. Nós fomos, porque eu falei, se me deixar eu fico falando até amanhã. Aí que a gente pegou nossas equipes, a gente convocou todos os nossos coronéis também, todos os nossos bombeiros militares, né? Era uma segunda-feira, a gente interrompeu o nosso expediente e convocamos todo mundo que estava de serviço. Então nós acionamos mais de 1.500 bombeiros militares efetivamente para fazer o combate. Alguns locais, ou outros bombeiros militares ficaram em outras unidades para poder fazer esse combate em algumas outras localidades que necessitavam, e efetivamente dentro do parque a gente colocou 600 militares lá. Pegamos alguns oficiais que têm curso de combate a incêndio florestal, né, que são coronéis de último posto, e colocamos eles chefiando cada guarnição, que cada guarnição mais ou menos estava na base de 100 a 200 homens, né? E a gente colocou esses coronéis à frente da tropa, né, que já desde coronel a soldado, para fazer, eram 4 linhas de fogo que se iniciaram. Aí cada um pegou essa linha de fogo, juntamente com o pessoal do ICMBio, e a gente conseguiu, no final da noite, mais ou menos, a gente fazendo combate, a gente já tinha mais ou menos que controlado ele. A gente conseguiu matar as linhas de fogo, e a gente já tinha controlado. E permaneceu aquela linha que era naquele momento a gente estava chamando que era a 4ª linha de fogo, né? Que entrou na mata de galeria, que está permanecendo até hoje, que a gente fica controlando ela lá, que é para que ela não saia de lá. Tá. A Letícia tem uma pergunta agora sobre essa questão do fogo. Neste momento está controlado, mas ainda há 2 focos subterrâneos, né? Sim. A gente quer entender um pouco o que significa isso, como que os bombeiros identificam e como que combatem. Isso, vamos lá. Não está saindo do controle, ele está controlado. A gente está lá mapeando lá, a gente continua com equipes lá. Hoje nós temos 200 militares, agradecer também aos nossos bombeiros militares, que quando a gente precisou da equipe, todo mundo, ninguém reclamou, todo mundo foi lá efetivamente. Eu estou muito impressionado, agradeço a todos os nossos bombeiros militares, que o comandante está muito lisonjeado de ser o comandante de vocês, porque, sim, eu não tive problema com a tropa. Desde o coronel mais antigo até o soldado mais moderno, todos eles estão motivados em trabalhar para dar uma resposta que a população do Distrito Federal precisa, né? E como é que funciona esse combate lá? Eu gosto de falar, é como se fosse um cigarro. O que acontece? O cigarro vão prensando algumas folhas de fumo para poder ir tocar fogo, e o fogo fica queimando aos pouquinhos. Não fica queimando aos pouquinhos? É isso que está acontecendo lá. É uma mata de galeria que fica perto de um córrego, que tem um córrego lá, e essa mata de galeria ela é mais verde, né, mais frondosa, né? Ela não pega fogo tão fácil, só que o problema é que ela fica caindo durante o ano todo, folhas ali, fica caindo folhas. Existem alguns lugares que pode chegar até mais de 1 metro, 2 metros de profundidade, né? E essas folhas, galhos de árvore vão caindo e eles vão compactando. É muito similar ao que acontece na Amazônia, né? Eu estive na Amazônia em 98, né? Outros colegas nossos também tivemos em 98 lá, e na Amazônia é muito difícil de fazer o combate justamente por esse tipo de fogo que a gente chama
um fogo subterrâneo. E esse compacto fica ali pegando fogo. E como é que a gente faz esse combate? A gente tem algumas bombas, né, que a gente liga essas bombas e fica mandando água para esse local, e nossos bombeiros com materiais de sapa, que são enxadas, rastelos, né, MacLeod, né, que são, a gente vai cavando lá e revirando aquele material, vai cavando e revirando, jogando água. Aí por isso que fica saindo aquela fumaça, fica saindo o tempo todo aquela fumaça. Bom, o senhor tá falando aí citando alguns equipamentos utilizados pelos bombeiros. A corporação está abastecida com todos esses equipamentos. E também outra coisa é com relação a equipamentos de proteção individual. Sim. A corporação também está abastecida, os bombeiros que estão trabalhando, eles estão protegidos? Estão protegidos, sim. Vamos lá. Equipamentos de combate, nós não temos nenhum problema. Equipamento de proteção, também não temos nenhum. Como é que funciona? Hoje lá no parque e também em todo, por exemplo, a gente colocou 600 bombeiros lá e ninguém saiu para combater sem um equipamento de proteção individual ou até mesmo um material de combate a incêndio. Não teve isso. O que acontece? Quando a pessoa chega lá, ela está sem um material de combate de proteção individual, nós não vamos colocar ele para fazer o combate. O que nós vamos fazer? A gente tem as funções administrativas dentro do acampamento. Vocês conseguem entender que o acampamento, vamos raciocinar, colocar 600 pessoas num combate, que elas têm que ser alimentadas, elas têm que ter um local de descanso, elas têm que ter hidratação, isotônico, né? Então, outras pessoas, e a gente monta um sistema de comando de incidente. E fica uma pessoa responsável, de poder pagar material. O que a gente pagar material por exemplo, material de proteção individual, você não tem? Então ela o material de combate a incêndio você não tem? Tá aqui seu material de combate a incêndio. Então a gente monta todo um sistema desse sentido aí. A gente não tem... Hoje nós temos... mais de 2.500 EPIs, que a gente gosta de falar que estão acondicionados, ainda não foram pagos. Por que a gente não pagou ainda? Porque a gente vai pagando gradativamente. A gente tem os cursos de formação, toda vez está entrando bombeiro militar. Então, durante o curso de formação, a gente vai lá e paga o material por esse bombeiro. Às vezes o material, você olhar o EPI do combatente, ele pode estar, assim, desgastado. Por quê? Vão se lavando, é uma roupa, né? Uma roupa, é um equipamento de proteção individual, que ele também é um tecido, isso daqui, que ele vai se desgastando com o tempo. É um tecido retardante, ele retarda o fogo, não quer dizer que ele não queime, não pegue fogo, ele pode pegar fogo. Se for uma temperatura muito alta, né? Eu gosto de dizer até pedra pega fogo, a lava é uma pedra, né? Mas ele é retardante, né? Então, a gente tem esses EPI, estamos pagando gradativamente, né, esses EPI para os militares que estão necessitando dos EPI, e geralmente o militar que não tem o EPI, ele não coloca no combate direto, a gente coloca ele em outra função administrativa. Comandante, o senhor pode citar para a gente, para além dos equipamentos individuais, quais são os equipamentos utilizados pelo Corpo de Bombeiros no combate ao fogo? Sim. Vamos lá, como é que funciona? A gente tem viaturas, vamos começar. A parte aérea que a gente tem, o avião, que é um Air Tractor, é um avião canadense, né? E ele tem aproximadamente 3.000 litros de água, né? E cada passada que ele joga 1.000 litros, né? Ele vem e joga uma caixa d'água de 1.000 litros, ele joga em cima do fogo. Para a vegetação tipo cerrado, ele é excelente. Por quê? Nós estamos falando, como se fosse uma savana, né? É uma vegetação mais baixa. Mas aqui o problema é diferente, por exemplo, da Amazônia e outros locais, que aqui o fogo também pega mais rápido. A velocidade de propagação dele é mais rápida, né? Mas ele vem com o avião e ele joga em cima daquela linha de fogo, que a gente chama de linha de fogo. Passa lá 3 vezes. Nós temos um helicóptero, que esse helicóptero, a gente faz o sobrevoo com ele para a gente poder fazer o mapeamento das áreas que estão pegando fogo. Hoje lá no parque, o helicóptero está lá. E o helicóptero sempre vai ficar lá, né, pra gente poder verificar. A gente olhar por cima é muito melhor do que a gente ficar olhando. Às vezes tem locais lá que a gente não consegue se situar onde é que a gente está. Só quem conhece muito bem lá. E são esses dois, né, que ele pode fazer o combate também, que ele pode jogar água, né, o helicóptero, o
o avião, e a gente nós tínhamos usando ônibus, que a gente transporta a tropa, né, que são ônibus que a gente transporta 20 militares, 30 militares, que a gente leva até o local do fogo, e a gente coloca depois eu falo dos materiais para fazer o combate, né? A gente tem um ônibus, a gente tem o ATT, que é o Auto Transporte de Tropa, que são viaturas que não é igual ao ônibus, eles são como se fosse um caminhão com uma caçamba atrás, com uma lona de cobertura, que tem vários bancos ali. Esse banco é modular, a gente pode colocar menos banco ou mais banco, depende se você quer carregar mais material ou quer carregar mais tropa. Se a gente colocar mais banco, a gente carrega menos material, se colocar menos banco, a gente carrega... E a gente vai modulando nesse sentido. A gente tem lá esses autotransporte de tropa. Nós temos ABTF, que praticamente são carros como se fosse um urbano, só que ele é 4x4. Ele entra no meio do mato, ele sobe em ribanceira, só que ele tem uma quantidade de água lá que ele pode fazer o combate. Esse, pra gente, é o melhor, é o mais efetivo, porque a gente consegue chegar muito próximo do foco de incêndio, a não ser se tiver árvore na frente, porque a gente também não vamos... a gente poderia até pegar árvores menores e a gente passa, mas a gente não faz isso para não degradar a localidade, a fauna e a flora, né? E a gente tem esse ABTF, que ele carrega uma guarnição que faz o combate de incêndio florestal, e a gente vem os carros leves, que são os carros rápidos, né? Que a gente tem o ARF, que é o carro, ele já é preparado para o florestal, que ele vem com um suporte florestal, que a gente carrega o abafadores, né? A gente carrega as bombas costais, né? Tudo acomodado de forma... E essa viatura, ela carrega 5 pessoas, a guarnição de 5 pessoas. E a gente tem o ASG, que são viaturas que a gente, nesses momentos, a gente adapta, é uma picape, que a gente carrega 5 pessoas também, mas só que a gente não tem a acomodação, por exemplo, da bomba, os abafadores, a gente não consegue acomodar no teto dele, que tem todo o suporte. A gente acomoda ele, a gente não fica rodando com ele na rua, porque não é bom rodar com ele na rua, que o abafador desse pode cair. Mas a gente roda no meio do parque e a gente está fazendo esse transporte. Eles são muito rápidos, porque eles são uma picape 4x4, a gente vai em qualquer lugar. E a gente fica fazendo essa modulação. Esses são os transportes, né? E alguns são de combate também. A gente tem materiais de combate direto, que o guerreiro usa e a guerreira usa, né? A gente tem a bomba costal, que é como se fosse uma mochila com 20 litros de água, né? Que a pessoa carrega. Depois de um tempo parece até que é 20 mil litros mesmo, porque fica cansado, né? Que ela carrega lá 20 litros de água. É como se fosse ela bombear e jogar água, né? A gente tem um esguiche que pode aumentar, ela pode ficar mais distante, né? Que fica mais, que a gente chama mais, assim, fechado, e outro que fica mais dissipado, essa água que sai, tá certo? Depende da distância que você quer. Nós temos um assoprador, que o que é assoprador? É muito similar àquele que o pessoal usa para fazer limpeza de rua, né? O que ele faz? Ele retira oxigênio. A velocidade do vento é tão alta que ele retira o oxigênio e ele acaba apagando fogo por retirada de oxigênio. A gente tem o abafador, que é como se fosse uma vassoura, parece muito na televisão, né? Que ela tem alguns furos também, ela tira o oxigênio daquele local. Você bate, arrasta e você tira o oxigênio daquele local. E além de materiais de sapa, que a gente chama, né? Que a gente tem enxada, rastelo, o MacLeod, né? Que tem uma ponta do lado e um outro que a gente pode cavar também. Facão, tudo isso é pago para o nosso pessoal. A gente usa motosserra, às vezes, em algum lugar que necessitar. Por exemplo, a gente vai passar às vezes no incêndio florestal, a gente passa, uma árvore está quebrada. Pegou fogo, ela está caída. A gente vai lá, corta para a gente poder... Então a gente usa a motosserra. A gente não vai usando a motosserra em qualquer lugar, às vezes, lugar que necessite. Comandante, mudando um pouco de assunto, desde o início desse incêndio lá no Parque Nacional, que há indícios que esses incêndios florestais lá na região são criminosos, né? Inclusive já tem até gente atrás das grades. Como é que o Corpo de Bombeiros enxerga isso? É possível uma detecção prévia ali, na hora do combate, dos militares já entenderem que há um indício criminoso ali? Olha, o que acontece, né? O nosso guerreiro, quando chega, ele chega para combater. A gente a gente vai direto no problema. E a pessoa coloca fogo e o que ela faz? Ela sai.
porque ninguém quer ficar lá. A gente vai, faz o combate, tudo, mas assim, é complicado. Exemplo, eu estava lá, foi na quarta-feira, tem até aquela imagem emblemática que eu acho que foi, eu não vou falar o nome do colégio, que é aquele colégio ali no Noroeste, né? Eu conheço aquela região, fui criado na Asa Norte, né? E eu trabalhei no quartel de florestal, no GEPRAM ali, durante muitos anos. Eu tenho curso de combate de incêndio florestal de 90, meu curso é de 98. E quando eu vi o fogo saindo lá, eu já falei pro pessoal, vocês viram lá? Que a gente estava fazendo sobrevoo no parque, a gente já mandou. Aí a gente acionou o avião, né, o Air Track, ele já fez o combate lá. Foi uma pessoa que, com combustível, tocou fogo lá. O que dá na cabeça do ser humano desse? Né? Não sei, mas ela tocou fogo. Infelizmente, também tem aquelas situações de um produtor rural, ele quer tocar fogo para ele poder fazer a limpeza dele da roça dele. É bom ele fazer isso? Não é momento, né? Não é momento. Só que ele quer fazer isso, já é cultural da sociedade. Só que olha só o que está acontecendo no Distrito Federal. Não dá. Não dá. Mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, até mesmo a Polícia Federal, né, está acompanhando, né, eles estão sendo muito efetivos, estão, assim, prendendo várias pessoas que estão fazendo esse tipo de queima, né, que não é para fazer queima agora. Por favor, pessoal, não faça queima nesse momento. Não é momento. Ninguém consegue controlar. Só para vocês verem, o colega meu falou que estava passando ali perto da ponte JK, ainda que tem aqueles clubes lá, aí uma pessoa de um daqueles clubes lá estava querendo fazer a limpeza das folhas que ele limpou e estava tocando fogo. Perto tinha uma vegetação que ia chegar perto da ponte JK, aquela pista que desce lá para a ponta JK, já ia começar a tocar fogo, ia ter que deslocar pessoas para lá, ia degradar a fauna a flora, a pessoa tocando fogo do clube, uma pessoa que tem uma certa, assim, nesse período de estiagem, que não tem chuva, não tem raio, é difícil as queimadas serem provocadas apenas por efeito natural. Né? Não é. Eu estava até falando com um colega, né, o coronel Aníbal, né, que desde os 30 anos de serviço que tem, né, e desses 30 anos a gente fez no Florestal 98, né, o Aníbal também fez em 98. A gente só viu uma vez que foi um incêndio natural. Só uma vez. Por quê? Nossa. Nessa época, teve algum raio, teve alguma coisa? Não. A pessoa, às vezes, coloca fogo para limpar um lixo, para limpar uma roça e não consegue controlar. Não consegue controlar, gente. A gente teve que chegar lá com centenas de bombeiros para fazer o controle do incêndio. Comandante, falando sobre esse volume de ocorrências, né? A gente tem visto diariamente um grande número de chamados. Qual que é o número que a gente tem atualmente, neste momento, nesta semana? O CBMDF está atendendo a quantas ocorrências por dia? Olha, eu gosto até de falar, nosso carro-chefe, aquilo que a sociedade mais solicita do Corpo de Bombeiro é a parte de emergência médica. Assim, se a gente coloca ambulância e sempre vai ter demanda para nossas ambulâncias, né? Eu gosto de falar ambulância para a pessoa entender, né? Que a gente o R, mas a gente coloca falar ambulância, né? Mais ou menos, diariamente, as ambulâncias, elas são na base de uns 180, 200. O Incêndio Florestal está chegando nisso. E as ambulâncias, elas chegam mais ou menos, são três profissionais que vão lá nas ambulâncias. Já como que eu falei para vocês, uma guarnição de combate a incêndio florestal já são 5. Para a mesma quantidade de ocorrência. E uma emergência médica, como é que ela tem que ser o mais rápido possível, né? Então, ela desloca muito facilmente, faz o salvamento e vai embora. Ou seja, uma ambulância dessa, ela consegue atender várias pessoas por dia. E uma ocorrência de incêndio florestal, quanto tempo ela fica lá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque a gente está numa região de difícil acesso, o deslocamento é difícil, né? Então, virou o nosso carro-chefe nesse momento, está equiparado com a parte de emergência médica. Mas nós temos bombeiros suficientes, nós estamos, assim, agradecer de novo nossos bombeiros militares, assim, o comandante está orgulhoso de vocês, de toda a tropa, né? Que nós estamos movimentando todo o pessoal nosso para poder fazer o combate a incêndio florestal, fazer a emergência médica, por exemplo, hoje, diariamente, a gente tem 600 ocorrências em todos os sentidos.
diariamente, entre 550 a 600 ocorrências, todo sentido. São mais de 1.200 chamadas todos os dias, né? E efetivo, qual que é o efetivo hoje do CBMDF? O efetivo hoje do CBMDF está em, eu gosto de falar que é 6 mil, mas é 5.927, porque todo dia vai vai para reserva, todo dia vai um para reserva. Por quê? Algumas turmas entraram, as turmas maiores entraram no ano de 92, 93, então elas estão saindo um pouquinho de mais pessoas agora. O efetivo é suficiente, né? O efetivo é suficiente, nosso efetivo é bom e nós vamos atender todas as ocorrências. Tá, e a gente falando de efetivo, de ocorrências, a gente percebe que tem um aumento exponencial das ocorrências de incêndio florestal esse ano, além dessas que o senhor mencionou, que são as emergências médicas, que já são rotineiras. Já são rotineiras, a corporação é demandada diariamente. A equipe não está exausta, comandante? Olha só, o que acontece? A gente faz um revezamento das equipes. Não necessariamente todas as pessoas que, como eu disse para vocês, são 6 mil homens, né? Entre homens e mulheres, 6 mil. Nem todo mundo está de serviço nesse dia. A gente pega e faz a divisão, porque a gente coloca descanso, a gente coloca... tem hora de descanso. Eu gosto de falar, por exemplo, o nosso acampamento, quando a gente chegou lá no nosso acampamento, a gente tem que deixar muito bem claro isso, né? O Hotshot, que é um curso internacional, o Coronel Aníbal fez, que é o comandante operacional, o Coronel Aníbal, tem o Coronel Barcelo, que é o subcomandante geral, né? Quando você vai para um incêndio desse, você monta as equipes, você não vai montando acampamento da forma que a gente chegou hoje lá. Por quê? Nosso foco é o quê? Fazer o combate. Só que gradativamente no acampamento vai melhorando, a gente vai colocando mais estrutura, porque a gente vai se organizando. Não é verdade? Se a gente chegar num incêndio e quiser montar nosso acampamento para depois a gente fazer o combate, como é que fica? Né? A gente vai aumentando o acampamento. Então, hoje, nosso acampamento já está melhorando das condições que estavam antes, porque a gente tem que fazer essas melhorias, mas os militares que ficam lá, como é que funciona? Eles ficam 24 horas, né? Não necessariamente eles ficam 24 horas no combate, mas eles vão, fazem o combate, voltam, a gente fica fazendo revezamento, né? Mas são bombeiros militares, né? Bombeiras militares que têm um preparo físico e, às vezes, psicológico para isso, né? E como é que funciona, né? Eles têm um preparo físico e psicológico para isso. Por isso que nossa previdência é diferenciada. Não é verdade? É por isso que nossa previdência é diferenciada. Porque como é que a gente vai aguentar um pancadão desse durante muitos anos? Não tem jeito, né? Mas a nossa tropa, ela tá motivada, né? Nós estamos levando, tem médico no local, no acampamento, né? Vai o pastor, vai lá, faz uma oração com o pessoal, assistência psicológica, né? Eu tô lá desde domingo também. Todos nós estamos acompanhando lá, assim, nós estamos comendo a mesma alimentação que eles comem, né? A gente já chegou né, nós estamos muito bem, a estrutura que a gente montou. Cansa, mas é necessário? É necessário. São 24 horas de trabalho e quanto tempo de descanso? Olha só, às vezes pode chegar... a gente tem situações especiais, né? Mas o normal da pessoa é 24 por 72. 24 por 72. Mas a gente, por exemplo, se tiver necessidade, a gente pode vir o serviço de 24 horas, a gente pode dar descanso e depois de outra 24 horas já pode reconvocar ele, porque ele precisa descansar o corpo, não necessariamente... Por que a gente gosta de colocar... Por que a nossa escala é 24 por 72? Para a gente chegar numa carga horária durante o ano todo, para que ele tenha mais ou menos na base de umas 40 horas ali para ele trabalhar durante a semana. Tá bom? Comandante, neste momento a gente já alcança quase o número de 13 mil ocorrências de incêndio florestal somente neste ano. Se comparado ao ano passado, é um volume bem maior. O que ocorre em 2024? Por que a gente tem esse volume de ocorrência? Desculpa. O que ocorre? Vamos lá. 2023 foi atípico. Teve muito menos estiagem do que esse ano. Esse ano está muito mais seco. O ano passado, se eu não estou enganado, era 90 dias, né? Aproximadamente 90 dias. Hoje nós já estamos 150, né? 150. Aí é isso que está acontecendo, né? E quanto
quando o ano passado não queimou muito, o que acontece? E choveu mais, elas estão... A vegetação está mais densa, que a gente chama de carga de incêndio. Quanto mais chove, mais ela tem carga de incêndio. O que acontece? Quando pega fogo, ela pega fogo mais rápido. Ela pega fogo... Esse ano está com muito vento também, que era diferente do ano passado. Esse ano o vento fica mudando, né? O vento mais veloz, né? Então, assim, é isso que está ocorrendo. Então, tempo mais seco, estiagem, mais vento, e a população, às vezes, coloca fogo, alguma pessoa coloca fogo, o que acontece? Um vento desse, existe a possibilidade da velocidade ser muito grande do fogo, então ele queima muito mais. Sim, e o senhor mencionou a questão do vento, que inclusive foi o motivo do militar ter se acidentado aí na segunda-feira. De que forma que o Corpo de Bombeiros lida com esses imprevistos da natureza, com essas questões que podem dificultar o trabalho dos militares? Vamos lá. Como é que é o S6, Sistema de Comando de Incidente, né? Como é que a gente, pela manhã, vou falar especificamente do Parque Nacional, que está acontecendo lá. Pela manhã a gente chega, né? Estou todo dia pela manhã, estou lá e fico o dia inteiro, praticamente meu gabinete está sendo lá. Aí eu estou fazendo todas as... Eu vim lavar o uniforme hoje, né? Aí eu vim ontem à noite e tá bom que seca rapidinho, né? Infelizmente, não é felizmente, né? Aí o que acontece? A gente chega de manhã cedo, bem cedinho, a gente faz um briefing, reunir os oficiais que estão comandando junto com o pessoal do CMBio, que a gente faz a tática de combate. A gente tem os aplicativos, a gente verifica para onde que está o vento e a velocidade do vento. Ó, o vento está para leste, a gente começa a verificar isso daí e a velocidade do vento. Então a gente já coloca as equipes posicionadas para que ela não venha sofrer algum tipo desse tipo de fatalidade. Só que acontece, existem algumas regiões que, por exemplo, você pode estar perto de uma vegetação ou perto de um morro que o vento ele pode mudar naquela região ali, porque ele bate, às vezes pode mudar. E é isso que às vezes pode acontecer, mas por isso que a gente sempre coloca à frente da guarnição militares combatentes florestais, que são pessoas que têm um curso específico para isso, que é um curso muito técnico. Essas nossas equipes, a gente manda bombeiros para o Brasil todo, nós mandamos bombeiros para o Brasil todo, né? O governo federal e os outros estados sempre solicitam nossos, e a gente gosta de mandar. Aqui, quando chega uma situação dessa, nossa guerreira já sabe o que vai fazer, já sabe como é que ela vai atuar. E quando ela chega que ela tem que passar a noite, né? A pessoa tem que passar a noite fazendo combate, que quando a gente vai para os outros estados, a gente dorme no local fazendo combate. Por exemplo, o hot shot, né? Nas primeiras 24 horas, né? No curso internacional, ninguém dorme. É só fazendo combate em incêndio florestal, né? Sem descanso, sem nada, fazendo combate ali. Cava um buraco para poder se descansar. Né? Então, assim, é essa a realidade que a gente vive nos outros estados. Aqui a gente não está passando por isso, graças a Deus, que a gente consegue montar a estrutura para o nosso bombeiro e para a nossa bombeira. Teve inclusive recentemente, bombeiros enviados para a Bolívia, né? Sim. Como que foi essa operação? O que acontece, né? A Bolívia, assim, tem um cinturão na Amazônia que ele está pegando, tem até algumas, depois eu posso mostrar para vocês, que você olha assim, é vermelhidão total. Vai até a Bolívia. O inicial começou a tratativas para a gente mandar lá para um Mato Grosso, perto da Bolívia, para a gente poder colocar nossos bombeiros militares. Né? Eles estão perto da fronteira. Eles fazem o combate na Bolívia, que é perto da fronteira, para não deixar que venha entrar na nossa região. Eles estão fazendo esse combate. Né? Lá na Bolívia está muito pior do que, né, as pessoas lá. Mas assim... Nós mandamos, são 24 militares que a gente mandou para lá, eles já vão retornando, já estão retornando, né? E eles pegaram um pouco de experiência, que eu gosto de falar, por exemplo, teve situações que no Pantanal a gente mandou nosso Air Tractor. No Pantanal a gente mandou o Air Tractor, porque a gente estava muito tranquilo aqui no Brasil, a gente não precisava do nosso avião, Brasil não, em Brasília, no Distrito Federal, e lá estava muito ruim. Aí o que a gente fez? Teve uma época que a gente não estava precisando de utilizar, que ainda não tinha esses incêndios florestais, que foi no começo da nossa Operação Verde Vivo, porque a nossa Operação Verde Vivo estava numa fase ainda muito incipiente, né? Não estava, aí a gente mandou o Air Tractor para o Pantanal. Aí quando a gente falou, já vai começar a entrar outra fase que a gente vai precisar do avião. Aí o avião retornou.
Falando em Operação Verde Vivo, a gente está agora no ápice da seca, Sim. né? Em qual fase nós estamos da operação? Isso, nós estamos na 5ª fase, né? Na 5ª fase, ela vai até a 6ª fase, que já é a fase de desmobilização, né? Que, se Deus quiser, deve ser mês que vem, a gente já tinha essa programação, né? Que a gente vai reduzindo o número de militares, né? Então, por exemplo, a senhora tinha falado, né? Sobre a estafa dos bombeiros. É isso, é o ápice, nós vamos sobrecarregar, a gente vai correr para a gente dar o gás, para a gente não deixar que progrida mais o incêndio, mas depois a gente vai ter uma readaptação, já vai diminuir, que deve ser mês que vem, que é a fase 6. Hoje nós estamos na fase que é o pico. Explica para o nosso ouvinte o que é essa Operação Verde Vivo. A Operação Verde Vivo, né, é a maior operação que o Corpo de Bombeiro tem, né, a maior operação que o Corpo de Bombeiro tem. Ela tem 6 fases, e ela começa mais ou menos, né, em abril, né, mais ou menos em abril. Tem anos que a gente coloca adianta. A gente já vê isso, né? A gente, a seca ano que vem vai começar tal mês, a gente já se programar. Todo ano a gente fica verificando. Então ela começa em abril, cada vez vai progredindo. A gente coloca combatentes florestais específico para fazer a Operação Verde Vivo. Então, a gente usa serviço voluntário, a gente usa a tropa, né, que estão a gente vai se adequando de acordo com a demanda necessária para fazer o combate a incêndio florestal, que aqui no DF já é eu estava até falando com outros oficiais, né, que a gente, graças a Deus, a gente tem muita expertise nesse sentido, né, muita expertise, aqui, assim, até outros oficiais, né, de outros corpos de bombeiros falaram: cara, como é que vocês colocaram 600 bombeiros assim de uma hora para outra, né? É isso, é porque vem anos, a Operação Verde Vivo é um caso de sucesso, que graças a Deus a gente vai progredindo, a gente tem que melhorar, a gente sabe que a gente tem que melhorar tudo na vida, eu gosto de falar isso, né? Nosso acampamento também a gente pode melhorar. A casa que vocês moram, a gente não sempre está fazendo um pouquinho a mais? É isso. Nossa casa também a gente sempre está fazendo um pouquinho a mais para dar um melhor conforto, uma qualidade de vida para os nossos bombeiros, nossas bombeiras. Falando sobre a Flona e o Parque Nacional, né? Houve aí um debate, uma dúvida da população, porque são áreas federais. O CBMDF é realmente quem deve atuar nessas áreas? Olha, na minha visão, eu não tenho que entrar no mérito de quem deve e quem não deve. Nós temos que fazer o seguinte: tem que queimar? Não tem que queimar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer de tudo para não queimar. Simples assim. O ICMBio é um parceiro do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Nós já trabalhamos, a gente conhece todo mundo que é lá dentro lá. Nós conhecemos o Morita, o Fábio, né? O pessoal que chama a chefia de lá. Porque a gente vem muitos anos do florestal, a gente trabalha sempre com parceria, né? Então a gente, por exemplo, quando tem tratativa de mandar um bombeiro militar para outro estado para fazer o combate, a gente trata com eles aqui também. E a gente não entra nesse mérito, mas quando a gente entra no parque, a gente já vai falar com quem? Com um combatente florestal deles. Por quê? O cara conhece o parque todinho, em cima e embaixo. A gente chega no parque, quem é? A gente vai na sede onde é que eles ficam lá, onde é que está sendo incêndio. Está só o lugar, vamos com a gente lá. A gente já traça a estratégia junto com eles, são os parceiros. Então, o Bombeiro Militar Distrito Federal, o Corpo de Bombeiro Militar Distrito Federal não entra no mérito se quem deve. A verdade é que não deve é queimar. Simples assim. Comandante, nosso tempo está acabando. Eu vou abrir agora um espaço para o senhor se dirigir para a população, falar sobre a conscientização e se dirigir à sua corporação também, se quiser mandar um recado. Mandar um recado para a população do Distrito Federal, falar que o Corpo de Bombeiro do Estado do Distrito Federal está fazendo de tudo em prol da fauna, da flora e da população do Distrito Federal. Que nós estamos empenhando todos os recursos para dar um conforto e uma paz para a população. Tá certo? Saiba que todos os nossos bombeiros militares estão orgulhosos de trabalhar em prol da população do Distrito Federal. Eu tenho certeza disso. Desde eu que sou o comandante da corporação mais antigo, né, na minha função, até o soldado que é um soldado mais moderno. Todos nós estamos empenhados a dar o melhor para a população do Distrito Federal. E para meus militares, nossos militares, né, eu só tenho que agradecer. Falar que o comandante de vocês está muito orgulhoso de toda a tropa. Eu não tenho nada para falar de vocês, tá certo? Eu só tenho que agradecer, e se eu, nesse momento agora, fiz algo que não foi, nesse momento que vocês acham que foi agradável, eu peço desculpa, mas eu fiz aquilo que é necessário
pra gente poder fazer o combate e debelar aquele fogo lá, tá certo? Mas eu tenho orgulho de vocês e pode contar comigo para o que der vier. Eu tô lá desde domingo e todos os bombeiros que passaram no Parque Nacional sabem disso. Todos eles sabem disso. Eu tô comendo a mesma comida que eles estão comendo, eu tô indo no mesmo lugar que eles estão indo, né? Eu fui lá na frente de combate lá, com todos eles lá. Então eles sabem disso, todos os nossos coronéis. Hoje está ficando lá um coronel, eles estão dormindo, o coronel mais antigo, o que está hoje lá é o coronel César, ele é o terceiro mais antigo da corporação, o segundo mais antigo da corporação, né? E ele está lá à frente da tropa e vai dormir lá no saco preto, que é um saco de dormir, é um saco de dormir. O saco preto é um saco de dormir que a corporação adquiriu para dar um conforto para a nossa tropa. Tá certo? E é um saco de dormir que é muito bom. É o melhor possível? É confortável? Gente, nós estamos numa situação de guerra. Tá certo? Tropa, conte comigo. Agradeço a todos vocês e sabe que o comandante-geral está junto com vocês. Perfeito, comandante. Muito obrigada pela sua presença. A gente deseja aí para o senhor e para toda a equipe do Corpo de Bombeiros um bom trabalho. Letícia, muito obrigada pela parceria. Obrigada, comandante. O podcast do Correio fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.